Olá, tentando mais uma vez. Hoje é segunda-feira, 29 de junho. A gente está abrindo a quarta temporada do Xmart, esse nosso projeto de lives com conteúdo autêntico. Hoje a gente vai conversar com o Jaime Drummond, falando de um tema que a gente já abordou por um outro viés. E hoje vai ser um papo... A gente bater esse papo, introduzir o nosso convidado e esse tema enquanto vocês vão entrando aí. Ah, agora sim. Eu não estava te vendo antes. Que Eu louco. estava me vendo. Que esquisito, né? Enfim, É. agora começou e deu tudo certo. Então, Jaime já vamos até lá. postos aí, mas antes de tudo, antes que eu me esqueça, parabéns pro seu Rogério Viana. Hoje 88 anos que ele está completando e foi exatamente com ele que a gente começou a falar sobre o tema hospitalidade, dessa vez agora com outro viés. Teve até bolo, né, Marisa, para ele? Hoje teve bolo para ele, teve Zoom, cantamos parabéns. E eu espero que ele esteja aí assistindo, que eu acabei de mandar um lembrete para ele também. Muito bom, muito bom. E a gente escolheu falar sobre um tema, né, não são as histórias da hospitalidade, mas os novos desafios da hospitalidade. E aí a gente convidou o Jaime para falar, que é um parceiro nosso de longa data, né? Exatamente. O Jaime a gente já conhece bastante tempo, já fizemos alguns projetos com ele em parceria com a Xmart, com alguns hotéis do grupo Mandarim Oriental, e ele sabe tudo de hospitalidade, né? Até porque se formou também em Lausanne, na escola de hotelaria famosa, e trouxe essa escola para cá em convênio com a Estácio de Sá, onde ele deu aula durante muito tempo, né? Então, é uma sumidade, eu diria, nesse tema. E super comunicativo, né? Tem um canal do YouTube que é um sucesso, que é o Carioca no Mundo, e dá treinamentos nessa área através dessa empresa dele, que é a JBD Hospitalidade, pela qual ele vai entrar aqui para conversar com a gente. Então, chama ele aí, porque a turma já está aqui, ó. Já tem mais de 30 pessoas aqui que já entraram. Isabela, que é prima dele, e minha cunhada. Olha que coincidência. Também estamos todos aqui para assistir o que o Jaime tem a trazer para a gente hoje. Um E aí a beijo. Marisa volta quarta-feira com o DM do Mandarim Oriental de Canoan, que está abrindo na própria quarta-feira. Exatamente. Até lá, até breve. Então, Marisa saindo, vamos puxar o Jaime. Cadê? Achei. Aguardando a conexão, conectando. Olá, Jaime. Fala, Bruno, tudo bem? Adorei essa orquídea aí atrás, hein? Gostou? Para vocês, olha, hospitalidade. Exatamente. Cara de Mandarim Oriental, inclusive. Não é? Não é verdade? Olha aqui. Exatamente. O Jaime que usa tantos chapéus, que nem eu, que faz várias funções. Hoje a gente veio É. falar especificamente sobre hospitalidade. E eu queria já ir direto ao assunto. Queria que você falasse pra gente qual é a tua visão do que é hospitalidade e até falar como você lida com isso dentro da JBD, que é a sua empresa de treinamentos. Antes de tudo, muito É. bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço a você, a Marisa, por esse convite. É uma honra estar aqui falando com vocês, que são craques no assunto em hospitalidade, né? Afinal de contas, vocês têm um leque de hotéis tão espetaculares que vocês representam aqui no Brasil. Quando a gente fala de leque, fala do Mandarim mais uma vez, né? E é uma honra estar aqui falando com vocês e com todo mundo que está participando desse nosso bate-papo sobre um tema que é um tema que eu simplesmente adoro, né? Porque a minha formação é em hotelaria e quando a gente fala em hospitalidade, a gente pensa muito no serviço de hotel, né? Só que a hospitalidade, ela passou a ser aplicada nos mais diferentes setores. Em todos os setores onde a relação com o cliente é fundamental para que a gente tenha sucesso. Seja ele num shopping center, numa loja, num banco, numa empresa de óleo e gás, no momento que você tem que se relacionar com o cliente, ou até mesmo num hotel, num parque de diversões, ou num evento. Então, a hospitalidade ela se aplica a todas as áreas, a todos os setores onde a relação com o cliente é fundamental para o sucesso do negócio. E muita gente não para pensar nisso, né? Tem essa aplicabilidade do termo em qualquer área, como você disse, mas quando as pessoas param para se tocar, que isso talvez é o que faça a diferença no negócio delas. E a É gente está num verdade. momento de tantos desafios com esse mundo novo, com esse novo normal, ou antigas práticas que algumas empresas já
adotavam e que agora vão ser cada vez mais necessárias. Queria que você falasse disso, que desafio que esse mundo está botando para a gente, que a hospitalidade talvez seja o caminho de solução. A hospitalidade, ela nesse momento, ela também está tendo que ser reinventada, né, Bruno? Porque vários princípios básicos da hospitalidade que nós adotamos a vida inteira, eles estão sendo transformados. Eu vou te dar um exemplo. Na relação com o cliente, o sorriso é um gesto universal para demonstrar amabilidade, cordialidade, desejar as boas-vindas e demonstrar o prazer em que você tem em receber aquela pessoa no seu escritório, na sua empresa, no seu hotel, no seu navio, onde quer que seja. É a maneira de você dizer que bom que você está aqui. E nesse momento a gente está usando máscaras. E como a gente demonstrar essa hospitalidade, esse prazer em servir com uma máscara na frente? Então a gente passa a ter que sorrir com os olhos, a gente passa a ter que ter uma comunicação completamente diferente. No mundo corporativo, quando a gente ensinava, na minha época de hotelaria, a gente preparava o aluno para o mundo dos negócios da hospitalidade. Então a gente dizia que cumprimentar o cliente num ambiente de negócios e cumprimentá-lo com uma mão firme era importante, porque cumprimentar com a mão mole você pode demonstrar uma certa timidez ou que não está muito à vontade naquela situação. Hoje em dia a gente não pode mais estender a mão na hora de fechar um negócio. Então, como você acolhe dessa forma, né? Isso passou a ser um desafio, como em todos os ambientes, para que a gente reveja os princípios de hospitalidade e como a gente vai receber o nosso cliente daqui para frente. Então, algumas soluções, nós encontramos algumas soluções no meio dessa confusão toda, no meio dessa quarentena, a gente teve que repensar para levar isso para diferentes ambientes de negócios, né? E pensar numa coisa que tem a ver com ser universal, né? Porque a questão de como você cumprimenta é uma coisa que até culturalmente é diferente em vários lugares. E a coisa do contato. Até a gente aqui, né, no Rio, a gente dá 2 beijinhos, em São Paulo é um só. As formas da gente estabelecer uma cordialidade também são muito diferentes em termos de cultura, só que agora a gente está cada vez no mundo mais global e que a gente precisa achar uma linguagem para fazer esse trato com o outro, né? Porque hospitalidade tem muito a ver com o outro, né? É verdade. Tem 2 ambientes de negócios que são bem diferentes, mas onde a hospitalidade também se aplica. Um deles são as clínicas, né? E os próprios hospitais que vêm investindo cada vez mais no serviço, no acolhimento, né? E até mesmo no design, na arquitetura, para você se sentir num ambiente mais agradável. E os próprios médicos que hoje vêm repensando a maneira de acolher os seus clientes e em algumas conversas que nós tivemos, algumas reuniões para tratar de novos padrões e novos parâmetros de hospitalidade, pelo menos neste momento, enquanto a vacina não for encontrada. Imagina só você chegando no consultório médico de um médico conhecido seu, que normalmente você entra, você cumprimenta como vai, doutor, e você tem que sentar. O médico, foi muito interessante isso, que um deles já começou a adotar o padrão de receber com as mãos para trás, para evitar que o paciente entrasse no consultório dele e se sentisse constrangido ao estender a mão e falar, poxa, essa aqui que eu não vou apertar sua mão, não. Então, naquele momento que ele caminha na direção do médico, ele já está com as mãos para trás, fala, bom dia, bem-vindo, essa é a nova educação, a gente recebe com as mãos para trás e não cumprimenta. Então, você consegue, através de uma comunicação mais leve, mais descontraída, até mesmo mais brincada, fazer com que essa pessoa se sinta bem-vinda e não criar um clima tão pesado. Dizer, pois hoje em dia a gente não pode nem se cumprimentar. E é nisso que a hospitalidade entra. É aí que a gente desenvolve os treinamentos. É como você vai se comunicar com o seu cliente dentro deste novo normal para fazer com que tudo seja mais leve, seja mais agradável.
seja mais prazeroso. É aí que a hospitalidade funciona. Você está falando de treinamento, eu queria falar de como vocês fazem isso na JBD, com os clientes de vocês, com quem contrata vocês. Eu queria partir de um termo que a gente tem usado muito, e a gente tem visto isso na mídia o tempo todo, que são protocolos. É o protocolo de segurança, o protocolo daquilo. E pensar em protocolo, uma forma de agir que você tenha que seguir, não combina muito, talvez, com o que a gente se acostumou do que é a brasilidade, que tem a coisa do improviso. Como é que você treina alguém a agir de uma forma adequada, de acordo com o seu próprio negócio? A gente só consegue preparar alguém para acolher se essa pessoa, antes de mais nada, ela sente de fato prazer em fazer aquilo que ela está fazendo. Você não consegue ensinar uma pessoa a ser genuinamente amável ou genuinamente cordial. Até porque ser genuinamente cordial é algo que vem de dentro, vem do coração, vem da vontade de servir, vem do prazer em estar ali. Então, quando a gente de fato sente esse prazer, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente consegue. Do contrário, você vai simplesmente seguir protocolos, seguir procedimentos e você vai falar: que saco, mais um cliente. Ai, vou ter que atender mais uma pessoa. Ai, não aguento mais. Que horas eu vou sair daqui? Então, e mantendo o sorriso. O primeiro passo é a escolha de pessoas certas. De pessoas que gostam de fazer isso. De pessoas que sentem prazer em receber as outras. Daí por diante, a gente consegue treinar, preparar as pessoas, envolvê-las com aquela situação. Porque o líder de uma empresa, vamos pegar um exemplo, um grande shopping center. A gente faz muito treinamento em shoppings, e lojas, e hotéis e tal. Mas vamos pegar um grande shopping center que tem uma circulação imensa de pessoas. Não neste momento, que as coisas mudaram um pouco. Para quem você pede informação quando você circula no shopping center? Você quer ir ao banheiro? Você está no banheiro, você não shopping lá, você para o segurança. Você vai até o segurança e pergunta: por favor, onde é que fica o banheiro? Esse segurança é a pessoa que está te acolhendo naquele momento. Ele é o líder, ele é o responsável. Ele pode simplesmente falar: por ali, ou ele falar: boa tarde, senhor, o banheiro. Só se eu seguir em frente, nesse primeiro corredor à esquerda. E falar sorrindo, e falar de forma amável, e de desejar uma boa tarde. Então, nós consideramos que toda a equipe operacional de uma estrutura, cada indivíduo que está ali é um líder, que está liderando uma situação, momentos e pessoas. Então, quando esses indivíduos eles passam a ter essa consciência da importância que eles têm dentro daquela estrutura para que o negócio de fato tenha sucesso, essas pessoas passam a agir de forma diferente. Elas não são simplesmente colocadas para assumir uma função e jogadas ali sem informação nenhuma. Aí que entra a importância do treinamento e como você desenvolve. Você acha que isso... Desculpa, vai. Seja eu, o diretor da empresa ou a pessoa da linha de frente, ambos são líderes que estão liderando questões diferentes. Mas 99% das vezes, o líder da empresa é quem cuida do cliente. É quem está na linha de frente. E essa pessoa precisa ser preparada para liderar situações e pessoas. Você acha que isso tem a ver, o porquê que a gente gosta tanto de viajar e ficar em bons hotéis, né? Essa coisa do ser bem tratado, e aí transpondo isso para o hotel, quem está ali, quem é o concierge, quem é o front desk, quem é o doorman do hotel, quem te atende no dia a dia. O viajar tem a ver com isso, da gente ser bem tratado? Eu acho que o bom hotel depende de pessoas. É um conjunto, é claro, né? A arquitetura, ela influencia, o design, a localização, ou a paisagem, ou a natureza, tudo isso interfere. Mas a maneira como o serviço é realizado, como você é acolhido, depende de pessoas. E essas pessoas é que criam as experiências. E por mais que você tenha protocolos bem definidos, o sucesso de um grande hotel começa lá na frente, na seleção das pessoas. E quem é que vai representar aquele hotel naquele momento?
ensinar é extremamente prazeroso, é o que a gente faz. A gente ensina padrões, ensina protocolos e mostra o quão importante é cada uma daquelas funções. Mas o grande hotel ele só consegue estabelecer isso se ele seleciona as pessoas certas, se ele treina e se ele cuida dessas pessoas. A motivação é um processo constante, que não depende só da remuneração, depende da relação que você estabelece com a equipe. Você não sei tem se muita... foi claro isso. Super, super, super. Você tem muita experiência como hóspede, como treinador. O que quando você estava viajando e vai voltar a viajar muito em breve, o que ainda te chama atenção dentro desse contexto? Assim? Num hotel, numa companhia aérea, num restaurante, num shopping center? É engraçado, né? Porque as pessoas me conhecem muito pelo Carioca no Mundo, que eu estou sempre filmando, que eu estou sempre fazendo e tal. Mas o Carioca no Mundo está sempre com a antena ligada, olhando para tudo que acontece. Eu presto atenção em todos os movimentos. Na maneira que a equipe do hotel ou a equipe da companhia aérea interage entre si, na forma que eles interagem com os clientes, a maneira que eles se aproximam para desejar as boas-vindas, a maneira como o serviço acontece. E não apenas comigo. Eu sempre fico prestando atenção se aquilo está sendo feito porque eu estou com a câmera ligada filmando para o Carioca no Mundo, ou se as pessoas são de fato daquela forma. E é engraçado que é uma coisa que a gente fala muito em treinamento, da comunicação não verbal. A gente está numa recepção de um hotel, ou está num restaurante, ou está num shopping center, numa loja, ou dentro de um avião, você vai na galley. Quando você encontra os comissários, por exemplo, discutindo entre eles, batendo boca, ou se falando de alguma maneira, de forma agressiva, ou contando uma piada, ou rindo, ou debochando de alguma coisa, aquilo te gera uma impressão. Aquilo te dá uma sensação de que não cabe aquele comportamento naquele lugar. E tudo isso faz parte do processo, da avaliação que o cliente faz do seu serviço. Mesma coisa você entrar no restaurante e encontrar os garçons discutindo entre eles, batendo boca, metro discutindo, brigando com o garçom. Não é momento de dar uma bronca na frente do mundo. A gente está constantemente, nós que trabalhamos com serviço, eu me considero um deles também, porque é o meu papel, a gente está sempre no palco. Então, nós somos atores em cena. E o ator em cena, ele depende da performance não verbal. O corpo da gente fala a todo instante. A nossa fisionomia, os nossos gestos, a forma de andar. Se eu ficar escorado numa parede, eu posso demonstrar cansaço. Como eu fico em pé, como eu fico parado. Então, o tempo todo a gente considera que a gente está no palco. E são os critérios que nós utilizamos justamente nos treinamentos. De trazer essa visão para quem está na linha de frente. O Josafá Rodrigues perguntou aqui, Jaime, conta pra gente uma grande experiência em hospitalidade que te surpreendeu. Algumas. Puxa. Algumas. Olha, eu vou falar para vocês que eu já vi algumas situações assim incríveis. Em hotelaria, tô demorando porque eu estou pensando aqui. Eu tive uma experiência no Marrocos, uma vez, de chegar num hotel no meio do nada, onde nada existe. E é engraçado porque isso já tem mais de 10 anos, né? Então, de 10 anos para cá, eu podia ter falado, poxa, já fiz outras coisas. E até hoje eu me lembro dessa. E eu chegar num hotel, cheguei morrendo de fome, eu tinha feito uma viagem longa, e eu não tinha entendido bem o conceito, o que ia acontecer e tal. E eu falei assim, eu sei que eu cheguei muito cedo, mas dá para tomar café da manhã? Claro, a gente vai montar para o senhor. Mas dá para ser? Que horas vai ser? Onde é? E quando me dei conta, eles tinham colocado a mesa para mim para o café da manhã. E eu falei assim, olha, isso aqui vocês podem cobrar. Não, de forma nenhuma. E tudo que eu falava, eu via as pessoas, eu falando assim, daqui a pouco eu vi eles montando uma mesa para uma família que era num jardim, com almofadões no chão, com tecidos e tal. E eu falei, olha, que legal, as pessoas ali vão comer, eu tô comendo na mesa, poxa, deve ser mó barato esse negócio. Na hora do meu almoço, a minha mesa estava montada no jardim. Aí daqui a pouco eu falava alguma coisa
E eu comentava, ih, que barato, tem dromedários ali. Daqui a pouco tinha um dromedário parado para me levar para algum lugar. E eu acho que essa atenção, sem precisar dizer, eu escutei o senhor falar e fiz. A proatividade, eu acho que é o que mais me chama a atenção num hotel. E eu acho que essa proatividade, ela faz com que o serviço seja muito impressionante. Eu demorei a responder porque eu acabei de me lembrar de uma outra cena, falando em proatividade. Eu cheguei uma vez num hotel na Índia, em Udaipur. Deixa eu só te interromper, porque talvez para trazer uma coisa que eu acho que é sempre relevante, eu converso com alguns hoteleiros, clientes nossos, quando eles contam casos parecidos, e talvez você consiga botar isso no meio. A importância de que para você ter proatividade, de quem está no front line, né, na linha de frente, você precisa dar autonomia para essa pessoa tomar decisões para fazer isso. Né? E a emenda aí. E aí eu vou aproveitar para falar dessa autonomia. Eu cheguei num hotel na Índia, e era um hotel muito bonito, com jardins, com fontes, com piscina e tal. Até chegar à minha vila, eu andava bastante. E o mensageiro que foi me acompanhando, todo caracterizado, de indiano, já tinha tido uma recepção espetacular, sem balcão de check-in, com chás de boas-vindas, teve pétalas de rosa, teve tudo que você possa imaginar. E aí ele está me levando até a minha vila. Enquanto ele levava a minha vila, isso em Udaipur, ele vira-se para mim e pergunta, o senhor é do Rio de Janeiro, não é? Eu falei, sou. É verdade que no Réveillon vocês vão todos para a praia de roupa branca e levam rosas brancas para o mar e fazem uma grande festa? Parece que tem mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana. Eu falei, exatamente, deve ser lindo. Eu já vi uma imagem. Aí papo vai, papo vem, aqui é o jardim, aqui é o pavão, aqui é isso, aquilo, ele mostrando aquele lugar lindo. E é verdade também que Rio de Janeiro significa River of January. Ele traduziu Rio de Janeiro em inglês para mim. Eu falei, E foi esse o nome que os portugueses deram quando chegaram na sua cidade, não foi isso? Eu falei, exatamente. Mas tudo de uma maneira muito natural. Aí ele falou mais uma terceira coisa sobre o Rio de Janeiro, sobre a estátua do Cristo Redentor. Aí quando eu cheguei, eu falei, bom, eu encontrei com o gerente geral, depois eu falei, agora me explica isso daqui, porque não é possível. Eu chego aqui em Udaipur, o mensageiro, faz isso de uma maneira natural, me conta o segredo que alguma coisa deve ter. Aí ele falou, vem comigo. Aí eu fui para os bastidores, numa área que os hóspedes não entram. E quando eu cheguei lá, tinha uma parede com várias fotos de diferentes, dezenas de cidades do mundo, incluindo o Rio de Janeiro, e embaixo de cada uma dessas fotos tinham 10 pontos sobre as cidades. E aí que veio o conceito do que ele chamou, ele não chamava nem de recepção, nem de concierge e nem de mensageiro. Ele chamava de lobby team. Então ele chamava do time do lobby, que eu adorei isso. Ele não separava as pessoas. Ele falou, essa foi uma ideia do nosso time do lobby. Eles pegaram as mais diferentes cidades do mundo e enumeraram pontos principais de cada uma delas. A ideia deles é demonstrar para o hóspede interesse pela cultura deles, tanto interesse quanto eles têm pela nossa cultura de estar vindo aqui nos visitar em Udaipur. Eu achei isso simplesmente espetacular. Ao mesmo tempo, eles estão, toda vez que a gente aprende algo novo, nós nos motivamos, nós nos estimulamos, porque nós nos sentimos maiores. A gente sai da caixinha. E quando a gente pega uma ideia vinda da equipe, a gente vê que existe esse que se chamou de empowerment, né? De você delegar um pouco para que eles possam criar, para que eles possam fazer. Essa, para mim, foi um dos melhores check-ins da minha vida. Legal. Você estava falando e eu me lembrei de uma matéria que a gente fez junto. Eu não lembro se foi na época do Hiper Saber, mas que você quis fazer uma pauta que eu te sugeri uma coisa que tinha no Mandarim Oriental de Bangkok, que é o Time ou Zone Time, uma coisa assim, que é um hotel dentro do hotel do Mandarim Oriental de Bangkok para que os hóspedes tenham a experiência de ser um hóspede, os hóspedes, os funcionários tenham a experiência de ser um hóspede do Mandarim Oriental. Sensacional isso. É sensacional. O Mandarim Oriental de Bangkok, que várias vezes ganhou prêmios de melhor hotel da Tailândia, melhor hotel da Ásia, até de melhor hotel do mundo, é um hotel
que é realmente uma lenda, né, aquele hotel. É incrível o que ele tem de história, né? Então, isso daí foi uma outra situação muito surpreendente. De ver como é que funciona, como é que eles conseguem, como é que eles conseguem motivar as pessoas para as entregarem. E nessa questão do mandarim oriental, a gente vê exatamente a importância de você fazer com que a equipe entenda exatamente o que o cliente quer e o que ele precisa. Quando a gente entende a expectativa e a necessidade do cliente, é muito mais fácil a gente realizar o serviço. Essa foi sensacional que eles fizeram. E alguém tinha feito uma pergunta interessante aqui, para você falar pelo contrário, alguma coisa a desejar, não precisa dizer o nome de onde foi, mas alguma hospitalidade que te marcou e você, meu Deus, está tudo errado, alguma coisa assim. Eu queria dar o crédito. Já tive algumas. Isso acontece, já aconteceu comigo como carioca no mundo, já aconteceu comigo sem estar filmando. Eu tive mais recentemente num hotel em Seychelles. Chegando lá, o hotel era super bacana, era um hotel boutique, numa enseada maravilhosa, uma praia linda, 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 linda. O lugar perfeito. Design bacana, super transado. Eu falei, é lá que eu quero ficar. Reservei o hotel, fui e tal. Quando eu cheguei no hotel, a primeira coisa eu comecei a... Parecia que eu estava entrando num... Não sei, não era férias. Ele começou a me dar todas as regras. Deixa eu explicar para o senhor. Aqui o senhor não pode isso, 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 não pode isso. E se o senhor quiser... Isso eram 9h30 da noite. Demorou 10 minutos de regras, papéis, preenchimentos. Aí ele me levou para o quarto. Aqui está o hotel e tal. E um detalhe, o frigobar, ele não está... O frigobar fica vazio. Eu falei, ué, mas e aí? Não, se o senhor quiser comprar, beber alguma coisa, o senhor tem que ir no bar, comprar e trazer para o seu frigobar. Eu já achei, não cabia no tipo de hotel que era. Aí eu falei, legal, mas onde é que fica o bar? O bar agora está fechado. Eu falei, eu morro de sede até amanhã? Aí ele falou, o senhor chegou tarde. E a resposta foi essa. O senhor chegou tarde. E nós temos máquina de Nespresso. Eu falei, e as cápsulas? As cápsulas o senhor tem que cobrar no bar. Então, aí a cada vez, eu não acreditei nisso, no dia seguinte eu fui comprar para abastecer meu bar, e a cada vez que você comprava um produto no bar, você tinha que assinar e pagar na hora. Então, o hóspede era tratado com desconfiança, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Esse conceito todo é um conceito muito antigo da hotelaria, desses controles e tal, e que vai mudar muito agora, nessa nova fase da hospitalidade. Afinal de contas, a gente não vai mais poder pegar um papel para assinar uma conta de um bar ou de um restaurante. A gente vai ter que usar sistemas que são os mesmos sistemas usados pelos super hotéis do mundo, que são boutique hotéis que trabalham em cima do voto de confiança do hóspede. De você... Eu bebi isso e acreditei no hotel e ele debitou exatamente isso na minha conta. Como é que você vai assinar hoje em dia uma conta depois de almoçar? Isso não vai existir. Pelo menos por agora. Quem tinha feito a pergunta foi o Erlon Feliciano. E logo depois alguém perguntou, e eu acho que é um gancho bom a gente ir para falar de companhia aérea, né? Você é um grande amante das companhias aéreas. Até quando você foi dar uma palestra para mim lá na PUC, você falou, mostrou aquela fotinho de 7 anos. Olha ele aqui atrás de mim. E você estava comentando numa pré-conversa que a gente fez hoje mais cedo do quanto que os protocolos das companhias aéreas estão servindo de referência para novos treinamentos, as adaptações, né? Eu queria que você falasse da hospitalidade na aviação. O setor da aviação comercial foi o primeiro a ser atingido com essa pandemia. Eles sentiram um baque muito forte. E o interessante é que as companhias aéreas precisaram praticamente trocar o pneu com o carro andando. Porque eles não puderam fazer diferente. Muitas não puderam parar suas operações, porque elas tiveram que continuar voando enquanto elas criavam procedimentos. E esses procedimentos de segurança passaram a ser adotados em várias delas, alguns que eu posso citar aqui, e eles ainda estão sendo adaptados.
Por exemplo, a limpeza das aeronaves. Eles tiveram que mudar toda a forma de limpar as aeronaves. Antigamente, uma aeronave ela passava por uma limpeza mais pesada quando ela chegava no final da rota. Digamos, um voo que saísse começasse em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Salvador, terminasse em Teresina. Quando chegasse lá em Teresina, onde o avião ia passar a noite, eles faziam uma limpeza pesada. A limpeza passou a ser mais pesada a cada parada. Eles tiveram que mudar, inclusive, os produtos de limpeza que são usados no interior de uma aeronave. Muitos desses produtos passaram a ser usados também pelos hotéis. O fato é que aviões modernos como os Airbus, Boeing, Embraer e todos esses outros que nós voamos hoje em dia, eles vêm equipados com um filtro de ar chamado EPA, que elimina 99,9% das bactérias, incluindo o coronavírus. O ar de um avião, ele só não é tão puro porque tem outras pessoas lá dentro respirando. O que é importante é que a gente use máscara. Se todo mundo usar máscara, se todo mundo respeitar, e se todo mundo evitar aglomeração na hora de embarcar, tiver um distanciamento, se todo mundo evitar aglomeração na hora que o avião encosta no fim, que todo mundo levanta, quer pegar sua bagagem de mão e sair correndo, a gente vai viajar de forma mais segura. As companhias aéreas passaram a exigir máscara. Os comissários passaram a usar máscara. O álcool em gel, que é esse álcool 70, é um produto altamente inflamável. Era proibido a gente embarcar com isso dentro de um avião. Hoje em dia é permitido, até 100 ml. Então, os procedimentos vêm mudando e eles estão mudando cada vez mais. Talvez o que seja interessante de tudo isso que nós estamos vivendo é a gente repensar. Será que o que eu fazia antes estava certo? Eu, por exemplo, levo o meu álcool gel. Assim que eu entro no avião, eu limpo a minha mesinha e limpo a tela de entretenimento de bordo. Porque se você parar para pensar, todo mundo coloca o dedo ali. Você não sabe quem colocou o dedo antes. Todo mundo coloca a mão na janela. Aí você vai e coloca a mão na janela também. Todo mundo coloca a mão no encosto. Então, os cuidados nós temos que ter. Porque você coloca a mão ali, depois coloca a mão na boca, você lava a sua mão, você usa álcool para poder higienizar a sua mão. Esses cuidados, os passageiros, todos nós temos que ter, mas a gente também tem que evitar aglomeração, ficar todo mundo um colado no outro na hora de desembarcar. Então, eu acho que isso vai mudar bastante. Não sei se eu respondi a sua pergunta, desculpa, fui para o outro lado. E não é só as empresas, né? O mais difícil talvez seja os viajantes se adaptarem a isso tudo. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, Jaime, que acho que é uma coisa curiosa também, tem a ver com aviação, com hotel, com restaurante. Tem pelo menos nesse primeiro instante, acho que uma necessidade das pessoas que trabalham com o serviço deixar evidente cuidados de higienização, de segurança, enfim, de bons modos até, que antes a gente não precisava. Então, muitos hotéis desse padrão que a gente trabalha já tinham um super rigor com higienização e não precisava ficar demonstrando isso aparentemente. Você vai ter que trazer, talvez, um pouco do backstage para o front of office. Você não acha? Eu acho que em alguns casos sim, outros não. Eu sou das antigas. E eu me lembro que aqui no Brasil, nós encontrávamos em alguns hotéis aquele lacre no vaso sanitário, assim, higienizado. Aquilo era esquisito, né? Mas os hotéis botavam aquilo era para dizer que estava higienizado. Ora, se eu vou para um grande hotel, eu já parto do princípio que aquilo está higienizado. O que aquele lacre significa? Nada, só mais trabalho e mais custo. Então, o que vai acontecer, e eu acho que o cliente mudou muito, ele vai procurar estabelecimentos que ele se sinta seguro. Os hotéis, as companhias aéreas, os restaurantes, os shopping centers precisam comunicar essa segurança e esse cuidado com a higiene, com as questões sanitárias, através das suas redes sociais. Que isso antigamente nós não tínhamos. Eu me lembro bem disso, eu ia para o Otom Belo Horizonte. Pronto, lembrei bem. Chegava lá e tinha assim, higienizado.
no vaso sanitário. Isso, estou falando na década de 70, início da década de 80. Eu não vou chegar num hotel Mandarim Oriental, por exemplo, ou num outro hotel de uma grande rede internacional. Eu não espero isso, porque eu tenho certeza que já está. Eu acho que os hotéis vão fazer essa comunicação de forma institucional. É tudo muito mais sutil. É você perceber que ali tem um cuidado, que tem gente o tempo todo limpando, que o seu quarto está higienizado, que a sua roupa de cama está limpa, que o seu banheiro está bem cuidado, que os alimentos foram entregues de forma correta, que não tem um buffet aberto com todo mundo se servindo. Eu acho que são esses detalhes que vão chamar a atenção de quem do cliente final. Muito bom, Jaime. Vamos fazer o seguinte, pensando a gente tem boa parte do nosso público aqui, são agências de viagem. Como é que todo esse papo e todos esses cuidados de hospitalidade podem ser aplicados por uma agência de viagem no dia a dia do seu negócio? Qual a importância dessa... A gente está falando muito de confiança, né? De passar segurança para o outro. E o agente de viagem é uma pessoa também prestando um super serviço para o teu cliente. Como é que você vê essa relação hospitalidade e agência de viagem? Eu acho que a agência... Eu tenho muitos amigos agentes de viagens, né? E eu vejo que vários deles estão participando de seminários, de webinars. Aliás, estão fazendo mais do que nunca curso sobre os destinos, sobre os produtos. Está havendo uma capacitação enorme dos agentes de viagem, porque nem todos tiveram a chance de viajar para aqueles lugares. Outro dia mesmo, eu participei de um que me convidaram como ouvinte, de um webinar demonstrando uma determinada região de um país que eu não conhecia, aprendi a beça com aquilo. Eu acho que isso já vai acontecer. Ao mesmo tempo, o agente de viagem ele vai ter um trabalho de entender o momento de cada cliente. Da mesma forma que todos nós temos amigos que um já está saindo de casa, o outro não está saindo, um está com mais medo, o outro está com menos, um já teve Covid, o outro não teve, Então, eu acho que vai ter que ter um entendimento do tempo de cada cliente. O que esse cliente quer? Qual o tempo dele? E nesse momento de quarentena, em que não se fala ainda de grandes viagens, eu acho que o fato de se fazer lembrado já é importante. Uma lembrança que você manda para casa do seu cliente, um presente que não tenha nada a ver com a viagem, uma máscara, por exemplo. Manda uma máscara de presente para o seu cliente com um bilhete. Algo para se fazer lembrado. Eu acho que é esse o papel das agências, que também é um papel muito parecido com o dos hotéis, porque vários deles fecharam. Tiveram que fechar as portas. Algumas agências ainda tiveram que lidar com questões de reembolso, de cancelamento, de troca, enfim, várias questões. Mas, nesse momento, se fazer lembrado de alguma forma, já é maravilhoso. Eu acho que quando eu recebo uma newsletter, por exemplo, estamos nos preparando para viajar daqui a pouco. Gente, eu acho que é invasivo isso. Eu acho que aí vem o lado da hospitalidade, da gente pensar o que eu vou comunicar para o meu cliente. Outro dia eu vi, por exemplo, várias agências postaram exatamente o mesmo vídeo. Todas. Não sei onde foi produzido, mas várias agências postaram o mesmo vídeo. Aí eu perco a personalização. Eu me sinto... poxa, está todo mundo falando a mesma coisa? Eu acho que está no momento de repensar a comunicação, de fazer uma comunicação diferente. E antes de mais nada, dizer para o cliente que todo mundo está no mesmo barco. A gente entende o que está acontecendo. Eu faço um programa de viagem, que você sabe. Seria a mesma coisa que falar, gente, vou pegar um avião amanhã e vou viajar porque está liberado o aeroporto. Não, eu tenho que ter um porquê de fazer isso.
E a gente trabalha, é muito legal o que você está falando, Jaime, e até muita gente certamente está vendo até pelos comentários aqui, pensando como aplicar isso no seu dia a dia. Mas tem uma coisa muito legal do teu trabalho, seja como carioca no mundo, seja treinando, e teu histórico como professor. A gente está numa função, principalmente quando a gente comunica alguma coisa, né, de educação, né, de educacionar, educar os outros sobre alguma coisa. Não que as pessoas sejam mal educadas, mas que elas precisam adquirir um novo conhecimento. Então, quando a gente trabalho de representação, por exemplo, a gente faz muitas atividades para educar o mercado sobre o nosso produto ou sobre o que é coerente com aquela situação, né? A gente sempre teve um cuidado de o que se aplica a cada cliente, a cada agência de viagem, ou a cada caso e a cada customização. E o cliente, o agente de viagem, ele tem um papel educativo também em relação muito aos clientes, não? Eu acho que o agente de viagem, né, eu acho que ele daqui a pouco vai fazer o que eu faço. Na verdade, eu faço um programa de viagens online, né? E eu acho que as pessoas também têm essa expectativa de que a qualquer momento eu vá até o aeroporto para mostrar para ela, gente, olha só, o balcão do check-in agora é assim. Então, você tem que chegar com X tempo de antecedência, você tem que respeitar a fila. Tem que ser assim. Daqui, você passa para lá. Dali você passa para aqui. Você faz assim. Olha, você leva, não mostra mais, você não entrega mais a sua carteira de identidade na hora de entrar no avião. Você mostra ela assim. Então, eu acho que o meu lado, que eu acho que o Carioca no Mundo do lado de lá vai fazer, é mostrar isso para o cliente, né? Esse passo a passo. Usando toda essa habilidade de treinamento e comunicação que a gente tem da JBD, a gente vai ter que mostrar isso dos dois lados, seja para o cliente ou para quem atende. E o agente de viagem vai ser a mesma coisa. Ele vai ter que experimentar isso tudo para poder preparar o cliente dele para fazer as próximas viagens. O cliente vai ter essa expectativa. O cliente vai esperar do agente, dizer assim, olha, gente, aqui dá para você. Quando você chegar no aeroporto, você faz assim, faz assim, faz assim, faz assado. Eu reservei a sua viagem neste voo e neste equipamento porque as poltronas são desta forma. Até porque existe uma diferença enorme. Na mesma companhia aérea, operando a mesma rota, existe uma diferença gigante de um equipamento para o outro, dependendo de onde você reserva. Tem uma pergunta que veio aqui que eu achei interessante. E eu queria ver como vocês aplicam, pensam nisso em cada cliente que vocês vão atender na JBD. E a sua opinião geral também sobre o assunto. Foi a G-Bond Travel. Acho que estamos na mesma tempestade, mas os barcos são diferentes. Então vale pensar nisso, nessa diferença. Como é que você chega com o teu conhecimento e para aplicar isso dá uma orientação para empresas de diferentes perfis ou de diferentes tamanhos? Porque não necessariamente a mesma coisa que vai funcionar para um hotel boutique de 70 quartos vai funcionar para um hotel de 500 quartos ou uma agência de viagens de uma pessoa para uma agência de viagem de 30 funcionários, por exemplo. Tudo é adaptável. Adorei essa pergunta. E é super possível. Nós já utilizamos padrões de serviço adotados em boutique hotéis, que a gente viu na Ásia, e adaptamos a realidade de shopping centers com circulação de 100 mil pessoas. A maneira como você entrega o serviço é que vale. Por exemplo, nós temos a Isabel Giassoni, que eu não sei se ela está aqui agora, que é também é da JBD, assim como eu, assim como a Ana Paula, que eu vi agora há pouco aqui. Nós três fazemos o treinamento todo da JBD e discutindo na área de beleza, a gente atende muito nessa área de beleza. A Isabel está fazendo um trabalho maravilhoso agora com a L'Oréal, com toda a equipe de cabeleireiros do Brasil inteiro. A gente estava criando padrões de serviço para um cabeleireiro que foram inspirados na La Première d'Air France. Então, tudo é possível de ser adaptado. E não custa mais caro. Esse padrão era uma cortina de linho, que a gente tirou uma ideia, vendo, poxa, uma maneira que a Air France criou na primeira classe de criar divisórias. Maravilhoso aquilo, a gente conseguiu aplicar num salão de cabeleireiro para solucionar uma questão. Então, a forma como a gente se comunica
não exige um investimento muito maior. Ela só depende da maneira como você se expressa, da maneira como você aborda o seu cliente, daquilo que você traz de novo, de você não trazer nada igual ao outro. E vejo as agências fazendo, vejo algumas agências aqui no Brasil, inclusive, que eu estou acompanhando, eu acho que foi um agente de viagem que nos perguntou, né? Fazendo trabalhos magníficos, e não são agências de grande porte, mas simplesmente elas estão fazendo uma comunicação através das redes sociais, do Instagram ou de tantas outras, de uma maneira mais criativa. E eu acho que a gente tem que explorar essa criatividade. Porque o barco que nós não estamos, ele é mais ou menos o mesmo para todo mundo, tá? Eu assisti uma entrevista recentemente do presidente da Gol, que foi maravilhosa. Que ele falou que se alguém tiver alguma receita para essa crise, é mentira. Porque não existe, porque nunca ninguém viveu isso. Isso que a gente está vivendo é novidade para todo mundo. Então a gente aprende todos os dias. E essa troca de informação, ela tem que ser constante. Eu acredito que as agências também estejam fazendo isso neste momento, né? Eu vejo os hotéis fazendo isso através da ABH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Eu vejo o shopping center se falando. E eu acho muito importante que as agências trabalhem de forma integrada, para que um traga solução para o outro. É a única maneira da gente... Aliás, vamos pensar nos benefícios dessa crise. Essa crise vai trazer integração de serviço. Empresas têm que trabalhar mais unidas depois disso. Como é que você vê nessa história inteira de trabalhar unidos e de cada um ao mesmo tempo ter que ter uma própria marca e não reproduzir o mesmo conteúdo, como você acabou de falar, de um vídeo, do papel que as redes sociais podem exercer num momento de retomada que a gente vai precisar, do que está acontecendo agora e de quando as coisas começarem a melhorar, como usar as redes sociais, que você usa muito bem, para deixar essa mensagem clara, uma função que a gente tenha como uma agência de viagem XYZ, para qualquer tipo de porte que seja, qualquer tipo de cliente. Aí eu vou falar lá do nosso começo, do nosso papo. Vem daqui de dentro. Ele tem que ser genuíno. Aquilo que você comunica para o seu cliente tem que ser absolutamente genuíno. Se você está fazendo aquilo, mas você não acredita, não funciona. Você tem que falar de coração, você tem que ser sincero, você tem que ser honesto, você tem que dizer aquilo que você quer, aquilo que você fala. Se você vai postar, poste algo que você acredita. Eu vou dar A gente está até criando agora um treinamento que vai ser específico para a comunicação nas redes sociais e a nossa exposição. E eu vou dar um exemplo meu, carioca no mundo também, que a gente usa muito para JBD. O dia que eu acho que não tem que postar, eu não posto. Se eu achar que eu não tenho nada para postar, eu não posto por postar. Eu só posto quando eu acho que eu tenho um conteúdo para contar, que eu tenho alguma coisa para dizer. A sua postagem tem que ser genuína. A postagem não pode ser padronizada. Ela tem que seguir, claro, um padrão, mas o padrão que tem a ver com você, naquilo que você acredita. Tudo que a gente acredita de fato, que a gente ama, que a gente é apaixonado, que a gente gosta, a gente faz bem feito. Esse é o principal segredo que eu acho que a gente tem que adotar. Eu não estou bem, essa foto não representa, essa foto... Ela fica fake. Se você colocar uma foto no seu Instagram, no seu Facebook, qualquer coisa, ela perde a graça. E aí tudo que você faz, que você demonstra intimidade com o negócio, que você demonstra verdade, paixão. Por isso que eu acho que ele tem toda postagem, toda comunicação em rede social, ela tem que ter a ver com a marca. E geralmente a marca, ela parte de uma pessoa, de duas pessoas ou de um grupo. Então, tem que ter um conjunto, tem que ter uma unidade. Jaime, tem algumas pessoas perguntando aqui sobre cursos. Que curso você está preparando, vai preparar, ou toparia fazer para compartilhar um pouco desse seu conhecimento com todo mundo? A gente faz muito curso em company, né, Bruno? A gente treina várias empresas, né?
como eu disse, desde o shopping center a outros setores, como a L'Oréal, nesse momento. Já fizemos para montadoras de carros, Fiat Chrysler, Multiplan, Shopping Leblon, já fizemos para tantas outras, para Copacabana Palace, tantas outras empresas de diferentes setores, até o Aligás a gente já fez. E geralmente são cursos em company e nesse momento a gente está preparando algumas palestras e alguns encontros para poder acolher a pessoas individuais que queiram participar também. Então, quem quiser, por favor, manda uma mensagem para a gente aqui na JBD, que a gente vai ter o maior prazer de manter vocês informados sobre os nossos próximos cursos, que por enquanto são empresas. Se alguém quiser contratar a nossa equipe para um treinamento, para uma palestra, um seminário, não se preocupe, não necessariamente precisa ser uma grande empresa. O mais importante é ter a certeza que as pessoas envolvidas, elas queiram falar da hospitalidade de forma genuína, porque aí o sucesso é garantido. Para onde você está querendo viajar, Jaime? Quando puder. Para onde eu quero viajar? Eu vou te falar. Quando acabar isso tudo, eu quero ir para uma praia maravilhosa no Nordeste. É onde eu mais tenho vontade de ir. Também estou com vontade. Se eu pudesse agora, eu iria. Legal. E o que você acha no Brasil? Assim, tem alguma história de hospitalidade, já que você falou de Brasil, de Nordeste? Alguma coisa assim, que vem assim, top of mind? Um dos melhores serviços que eu tive na minha vida, olha isso, foi numa pousada chamada Toca da Coruja, no Rio Grande do Norte. Não sei se você já ouviu falar. Do Zé? Eu não conheço o Zé. É o dono. Então você fala pro Zé isso. O meu irmão, muitos anos, falou assim, olha, você tem que ir, tinha ido para Toca da Coruja, falava de Toca da Coruja, não sei o quê, tal, e eu sempre viajando para fora e tal. E eu falei, um dia eu vou. Aí eu ia para o Rio Grande do Norte, falei, vou para Toca da Coruja. Aí eu fui reservar a Toca da Coruja, descobri que era uma pousada atrás do cemitério, que não era de frente para a praia. Eu já fiquei uma arara ali. Falei, como é que eu reservo? Fui na do meu irmão, vou reservar um hotel atrás do cemitério, lá vou eu. Aí cheguei na tal Toca da Coruja. Quando eu chego lá, me recebe, Jaime, tudo bem? Seja bem-vindo. Isso não tinha na internet, não existia carioca no mundo, não existia nada disso. Muitos anos atrás. Falei, obrigado. Aí eu já percebi que tinha alguma coisa diferente. Então eu vou te acompanhar por aqui, tal, essa aqui é a sua casa, que vai ser, tal. Foi me contando. Eu fiquei super impressionado com o check-in. O check-in foi super personalizado. Não foi um check-in burocratizado. Foi o máximo. Foi super, um acolhimento espetacular. Aí eu saí dali e falei, bom, eu vou para a piscina. Aí eu chego na piscina, quando eu pego uma espreguiçadeira, do nada brota alguém de trás de uma planta, que eu não vi nada. Olá, Jaime, bem-vindo. Você acabou de chegar, como foi a viagem? Eu falei, como é que esse cara sabe que eu cheguei? Aí eu já fiquei, não é possível, gente. Aí ele falou, Jaime, uma toalha aqui. Aí ele me deu uma toalha verde, eu lembro dessa toalha até hoje da piscina, que era verde, que estava quentinha, parecia que tinha acabado de passar e cheirosa. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, eu vou pegar esse cara em algum momento. Aí eu falei, peguei a toalha, eu falei, de propósito, eu falei, vou pedir outra toalha, só para ver se ele vai reagir. Por que essa não tá boa? Porque geralmente as pessoas partem pro lado negativo, né? Você pode me trazer uma outra toalha? Claro, trago sim. Você gostaria de beber alguma coisa? Quer uma água de coco fresquinha? Aí eu falei, bom, não peguei o sujeito, ele foi lá buscar, trouxe a toalha, trouxe a água de coco. Aí daqui a pouco chega. Eu tô lá com a água de coco e ele vira, uma senhora que estava sentada umas espreguiçadeiras depois da minha, fala assim, Dona Maria Luísa, olha ali o mico. Eu trouxe uma banana para ele chegar aqui embaixo e a senhora poder tirar a foto. Eu olhei para a cara da mulher, eu falei assim, ué. Aí ela falou assim para mim, você chegou agora? Eu nunca vi, ela era de São Paulo, eu nunca vi nenhum serviço. Ele, aí depois ela tá me contando, porque ela estava querendo ver o mico, ela não falou nada, ela estava procurando o mico e ele rapidamente trouxe uma banana, sabendo que a hóspede queria ver o mico, para poder... E o serviço era todo cheio de surpresas, um serviço super proativo, gente gentil, cordial. A tal amabilidade genuína que surpreende a gente. Para mim, foi um dos melhores serviços de hotel que eu já tive na minha vida. Imagina se a gente conseguisse
treinar toda essa coisa natural que tem no brasileiro e investir mais no turismo aqui, né? Tem um potencial tão grande nesse nosso país, né? E como tem, e como tem. Já é nosso, né? A gente já tem essa alegria, essa espontaneidade, né? É Que muito você acha legal. no teu trabalho no Carioca, quando você vai levando o teu sorriso lá para fora, assim, o que você mais percebe da visão das pessoas de fora sobre nós, sobre os turistas brasileiros, não necessariamente os cariocas? Eu acho que as pessoas gostam bastante de receber os brasileiros, né? Geralmente as pessoas falam que o brasileiro é alegre, que o brasileiro é animado, que o brasileiro é espontâneo. As pessoas sentem prazer, né? Eu sempre me senti muito bem-vindo nos lugares. E em todos eles, eu acho que tem sempre uma curiosidade. Mesmo as pessoas que não conhecem tanto o Brasil, elas conhecem pelo menos os jogadores de futebol. Então, a gente tem sempre... Existe uma certa curiosidade pelo povo brasileiro. Isso em todos os países que eu já visitei. Para fechar, Jaime, eu queria que você pensasse numa... Não sei se a palavra é a dica, ou um conselho, ou como você está encarando isso. Assim, a gente está num momento muito difícil, muita gente lidando com muitas incertezas, ainda mais no nosso turismo. Como manter essa alegria que você sempre teve, assim, e manter uma positividade, não embarcar num pessimismo que talvez seja tão fácil da gente cair nesse momento? Eu acho o seguinte, a primeira coisa é que se a gente ficar olhando à volta, a gente sempre tem... É mais fácil a gente apontar as críticas, ver o lado negativo, combater, reclamar, criticar. 90% das vezes a gente olhar para o negócio, vai ver um defeito e falar aquilo ali tá não sei o quê. Eu acho que a gente precisa ser humano. A pessoa vai ver o que não está certo. Principalmente a gente que trabalha com serviço, né? A gente está sempre procurando isso. Mas eu acho que é um exercício a gente tentar falar de coisas positivas, pensar em coisas positivas, elogiar alguém, elogiar determinadas ações, buscar assuntos que tragam uma certa positividade, principalmente nesse momento, porque é complicado, não é fácil. Eu não estou dizendo que eu seja, eu sou o cara mais positivo do mundo. Não, gente, eu leio jornal, eu assisto o noticiário, e eu tento, de uma certa forma, me cercar de tantas outras coisas positivas, de papos positivos. No começo, quando eu cheguei aqui de viagem, eu estava viajando, quando tudo começou, quando as coisas começaram a ficar mais complicadas, eu estava fora do Brasil e voltei correndo, estava em Anguila. E quando eu cheguei aqui, o Marcelo, que é amigo meu, que trabalha comigo, a primeira coisa falou assim, olha, não assiste Globo News que você vai ficar deprimido se você assistir isso agora. Aí eu falei, tá bom. Eu acho que eu levei aquilo tão a sério que eu só assisto de vez em quando para ver meus amigos, porque eu tenho vários amigos que trabalham lá. E dou uma olhada e tal. Mas eu tento, não sou alienado, sei de tudo que está acontecendo, mas eu tento me cercar de coisas positivas, porque eu acho que isso ajuda muito. Nesse caso, eu, particularmente, aderi mais recentemente, à meditação, que ajuda muito. Yoga, que eu sei que você gosta de praticar, né, Bruno, também. Para a gente relaxar, para a gente fugir das coisas que não nos fazem tão bem. Porque senão a gente polui a nossa mente de informações que não vão ajudar. E se eu pensar nesse momento que a gente fala de pandemia, que a gente está tão preocupado, se eu só viver preocupado com a possibilidade que eu vou ver, eu não estou cuidando, eu não estou tendo os cuidados necessários que eu preciso ter com a minha saúde e com a das outras pessoas. Eu tenho que focar em ter os meus cuidados. Eu não posso sofrer por antecipação. Porque o dia que acontecer comigo, aí sim eu vou ter que estar preocupado, eu vou ter que me cuidar mais ainda. Então eu tento ler coisas boas, assistir um vídeo interessante, ler outros assuntos, que eu acho que é fundamental nesse momento, sem, evidentemente, ficar alienado. Maravilhoso. Nosso tempo está acabando, o Instagram vai derrubar. Queria te agradecer muitíssimo.
para todo mundo. A gente está deixando isso disponível também no IGTV para quem Muito quiser. obrigado. Obrigadão, Jaime. Um beijo. Obrigado, brigadão. Beijão para todo mundo. Obrigado vocês que acompanharam. Vi Tia Zezé, vi a Márcia, vi a Bebela agora. Um beijo para todo mundo, gente. Obrigado, Bruno.